Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos ver hoje o segundo e o terceiro mandamentos. Né? Claro que o segundo mandamento é ligado ao primeiro, né? Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vão é vazio, né? Vão é de qualquer maneira. Vão é por uma razão que não seja adorar a Deus. Foi dito aos antigos: não perjurarás. Eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese alguma. Então, 42. Não pronunciar o nome de Deus, seu teu Deus, em vão. Segundo mandamento, pertence como primeiro ao âmbito da virtude da religião, e regula mais particularmente o uso que fazemos das palavras e das coisas sagradas. No final do próximo aí, o nome de Deus é santo, por isso não farás uso dele, a não ser para bendizê-lo, louvá-lo e glorificá-lo. Então, obviamente, é empregar o nome em função de algo santo, de algo realmente consciente que é para Deus, tá? E não por outra razão. 44. A deferência é respeito, né? Deferência é respeito. Para com o nome de Deus exprime o respeito que lhe é devido ao mistério do próprio Deus e a toda a realidade sagrada que ele evoca. Então o sentido sagrado faz parte do âmbito da religião, né? Então o sentimento de temor e do sagrado são ou não são sentimentos cristãos? Ninguém pode, em sã razão, duvidar disso. Por quê? Temor como respeito, né, gente? Temor como esse respeito filial ao nome de Deus. 246. O segundo mandamento proíbe o abuso do nome de Deus, isto é, todo uso inconveniente do nome de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria e de todos os santos. Por que dos santos? Porque eles são santos porque estão unidos a Deus. Então não pode trabalhar de outra maneira o nome de Deus e dos santos, porque estão vinculados a Ele. Tá? 47. As promessas feitas a outra em nome de Deus empenham a honra, a fidelidade, a veracidade e a autoridade divina. Porque se chama a Deus como testemunha daquilo que você fez. Então, essa promessa empenha o nome de Deus e, portanto, tem que ser cumprida. Tá? Blasfêmia. Feminino grego é falar, né? Então, esse ofender a Deus por palavras opõe-se diretamente ao segundo mandamento. Ela consiste em proferir contra Deus, interior ou exteriormente, palavras de ódio, de ofensa, de desafio, em falar mal de Deus, faltar deliberadamente com respeito, ao abusar do nome de Deus. Tá? Então, a blasfêmia é xingar Deus. A coisa mais fácil para ensinar o povo é isso. É xingar Deus, né? E desafiar, tá? A arrogância perante Deus, né? A ironia, o sarcasmo com relação a Deus. Então, tudo isso entra dentro desse processo, tá? E aí se estende, como está aqui embaixo, a Igreja Católica, a Igreja de Cristo, aos santos, as coisas sagradas, porque está tudo unido a Deus, tá? 49. As pragas que fazem intervir o nome de Deus sem intenção de blasfêmia são uma falta de respeito para o nome de Deus. Por quê? O que é praguejar? Mesmo se há um sentimento de justiça,
você está empregando o nome de Deus para um mal. Tá? O que você está fazendo? Você se está colocando como você como juiz. Então não pode fazer isso. Ah, mas São Paulo entregava o fulano a Satã, mas isso não é praga? Não. Porque a intenção, eu não estou falando que eu quero que aconteça isso ou aquilo com a pessoa. Eu entrego para que Deus faça o que tem que fazer. Então que ela descubra o mal. Mas eu não fico determinando, o demônio, você vai fazer isso com a pessoa, você vai fazer aquilo com a pessoa. Entenderam? É completamente diferente. A praga não. A praga, como nos salmos imprecatórios, vem a lista, né? E uma das coisas mais famosas do salmo imprecatório é que você seque como um aborto jogado ao sol. Isso é praga. Então você determina o que vai acontecer com a pessoa. Entregar para a justiça de Deus é outra coisa. Ficou claro? Tá? Quando você entrega para Satã, é como se você estivesse entregando só para Deus? Deus é Senhor de Satã? Não. É? Eu fiz uma pergunta, é ou não é? É. Então. Se você está o servindo, então experimenta o Senhor a quem você serve. Quem sabe aí se acorda do que isso você está fazendo. Não é bonito? Acho lindo. 250. O segundo mandamento proíbe o juramento falso. Fazer juramento ou jurar é invocar a Deus como testemunho do que se afirma. Portanto, se eu estou fazendo juramento falso, o juramento empenha o nome do Senhor para aquilo que é mentira. Tá? 152. É perjúrio aquele que sob juramento... no final 51, o juramento falso invoca a Deus para ser testemunha de uma mentira. E aí a coisa é gravíssima, obviamente. Né? O perjúrio, aquele que sob juramento faz uma promessa que não tem intenção de manter, ou que depois de ter prometido algo sob juramento, não o cumpre. Por isso que, quando você faz o juramento, não dá, está errado, ou até o seu próprio voto, você tem que pedir a dispensa. Tá? Você reconhece publicamente. Ou, no caso, diante da autoridade da igreja, que você não consegue cumprir aquilo. Mas não deixa de lá. Tá? Padre, aqui no caso que o juramento falso invoca a Deus para ser testemunha de uma mentira. No caso do advogado, o trabalho dele envolve muitas vezes uma mentira, mesmo que ele tenha consciência disso. Então, mas não... Aí continua sendo pecado, mesmo fazendo parte, Claro. e ele jura, né? Então, mas esse é o problema de certas profissões. No caso do advogado, por isso que a mais próxima aí do perigo é por causa disso. Sabe? E Mas não é tem necessário. alguma coisa que a igreja possa fazer com um advogado para ele meio que... Não. Não. vítima, né? Ele é chamado a defender o cliente dele dentro dos parâmetros da lei. Certo? Só que ele mente para... Esse que é o problema. Tá? Segundo São Paulo, 54, a tradição da igreja entendeu que as palavras de Jesus não se opõem ao juramento quando é feito por uma causa grave e justa, por exemplo, perante tribunal. O juramento, isto é, a invocação do nome de Deus como testemunho da verdade, não se pode fazer, a não ser na verdade, no discernimento e na justiça. Então, porque aí os irmãos separados vão pegar a passagem de Jesus e vão falar assim, não, mas Jesus falou que não pode jurar de modo nenhum, então nem no tribunal eu vou poder jurar. Então, aí não, tá? Porque aí, segundo as palavras aqui de São Paulo, quanto a mim, toma Deus por testemunho da minha vida, para vos poupar é que não voltei mais a Corinto. Tá? E em Gálatas 1:20,
o que vos estou escrevendo, atesto diante de Deus, diante do Senhor, que não é mentira. Tá? Então, há esse juramento aqui. Há esse juramento aqui. Então, é em cima dessas duas palavras que a igreja reconhece que, em certas ocasiões, pode-se jurar sim. Tá? Pode-se jurar sim. O que não pode é fazer, de qualquer maneira, por motivo vão, ou pior ainda, por motivo falso. Tá? Porque ali você está perante um tribunal, é algo realmente solene. Tá? E também não jurar por qualquer razão. Tá? A coisa tem que ser séria. Séria. Tá? 56 ao fim. Cunhem os pais, os padrinhos, aí é o nome cristão, e o pároco, para que não se imponham nome alheios ao senso cristão. Então, como que funciona aí? Antigamente tinha que ter um nome cristão. Era obrigado a ter um nome cristão. Hoje mudou, cano 855, que nome alheios ao senso cristão. Então, você pode botar Cauã, Yara, nomes que são indígenas, por exemplo. Mas dá para entrar dentro do senso cristão? Normal. Agora, não pode botar nome fora do senso cristão. Aí a coisa fica muito... Jesus. Não, Jesus não tem problema, porque Yehoshua, Yeshua, ele é o nome Josué. Tá? Jesus ben Sirac, o autor do Eclesiástico, chama Jesus. Então não tem problema. Não tem problema nenhum. Agora, Lúcifer. Ninguém vai botar o nome da criança de Lúcifer. Mr. Satã, ué. Então isso daí não dá, né? Vai botar o nome de Ogum, de Oxóssi, não dá, né? Aí foge do senso cristão, tá? Aí tem que proibir. 58. Deus chama cada um por seu nome. O nome de todo homem é sagrado. O nome é o ícone da pessoa. Exige respeito e sinal de dignidade que o leva. Por isso, Jesus dava apelido também. Tá? Os filhos do trovão é um caso clássico disso. O que não pode é diminuir a pessoa. O nome da pessoa é sagrado. Por isso também a troca de nome dentro da vida religiosa é sagrada também. Ninguém pode brincar com troca de nome ou não troca de nome. Tá? E ninguém pode brincar com o nome da pessoa. Por isso que também dá nome para animal. Que é nome de gente também, aqui é meio condenável isso. Certo? Minha cadela chamava Sofia. Então, aqui tá cheio, né? Tá, agora, imaginou que a antiga Catedral de Constantinopla, que depois virou mesquita, etc., a Águia Sofia, a Santa Sabedoria. Então, precisa tomar cuidado com isso daí. Né? Apelido que demole a vida da pessoa. Ou desonrar o nome da pessoa. Então, jogar o nome da pessoa no lixo. Tá? Através de maledicência, coisa assim. Tudo isso daí vai se tornando pecado. Vai se tornando pecado, porque o nome da pessoa é o ícone dela, é como ela se apresenta socialmente. Não levando para o lado religioso, por exemplo, o pai da pessoa coloca o nome e ela cresce, e hoje pode, né, pela lei. Vai e muda de nome, é pecado? Não. A pessoa não sendo religiosa, mas ela não gosta daquele nome e troca. Não, eu também não sendo religiosa. A gente troca de nome também. Se faltou senso lá no batismo, pode ser trocado. Tá? Terceiro mandamento. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Então, 169, o propósito da Escritura faz memória da criação, o sétimo dia, né? 70, no dia do Senhor, a Escritura revela ainda um memorial da libertação de Israel da escravidão do Egito. Deus confiou o sábado, 171, para que ele pudesse guardá-lo em sinal da aliança inquebrantável. 172, o agir de Deus é o modelo do agir humano. Se Deus retomou o fôlego no sétimo dia, também o homem deve folgar. Aí que vem a raiz da palavra. Folga vem de tomar fôlego. Tá?
e deixar que os outros, sobretudo os pobres, retomem o fôlego. Quer dizer, realmente reviver para quê? Para ficar vagabundeando a vida inteira? Não, para voltar a trabalhar. Tá? Então o folgar deve louvar a Deus e o trabalhar também deve louvar a Deus. É a frase que está lá no filme dos Mandamentos, né? Da década de 50, né? Se você deixa os teus cavalos descansarem para que eles andem melhor, porque não vai deixar o escravo descansar. Tá? Então essa é a mentalidade. Se até os animais descansam, por que o ser humano não tem que descansar? Então o descanso também é dom de Deus e o descanso é sagrado, sim. Mas aí tudo dentro da métrica do trabalho. Ficou claro? Tá? O dia do Senhor. Esse dia que o Senhor fez, exultemos e alegremos-nos nele. O dia do Senhor é a nova criação, 1:7-4. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição, lembra ao primeiro dia da criação. Enquanto o oitavo, que segue o sábado, significa a nova criação inaugurada com a ressurreição. Para cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias. Então, há uma teologia do sábado, que é essa teologia do descanso, do folgar, de tomar fôlego, de contemplar a obra da criação. Conosco se torna domingo, o dia consagrado ao Dominus, ao Senhor. Tá? O sábado perdeu? Não, tanto que o sábado, às vésperas do domingo, invade o sábado. Tá? Então, aí no final é o que a gente chama de semana inglesa. Semana inglesa trabalha até meio-dia no sábado, né? Então, essa coisa de santificação do sábado começa como essa antecipação do domingo. Tanto que nós até hoje, né? Nas outras línguas, a coisa muda. Mas no nosso caso, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado e domingo tomam os nomes diferentes, né? Por causa que vem dessa tradição. E o dia do Senhor. Depois do sétimo, vem o primeiro dia, recomeça a criação, tá? Mas ao mesmo tempo ele se torna o oitavo dia. E o oitavo dia por quê? Porque é o dia da ressurreição. No dia que Jesus voltar, pode ser qualquer dia da semana, vai ser o oitavo dia. Tá? E é o dia eterno, o dia que não tem fim. O dia que começa e não terminará. Tá? Por isso que com a ressurreição de Jesus, rompe-se o sábado e ele se abre para o dia do Senhor. Tá? E aí essa santificação de Deus no nosso meio. Deu para entender? Então a teologia ela envolve primeiro dia e oitavo dia. É os dois. É os dois. Tá? Por isso, plenitude do sábado. Aí. 1:7-5. O domingo se distingue expressamente do sábado, ao qual sucede cronologicamente a cada semana e cuja prescrição ritual substitui para os cristãos. Leva a plenitude na Páscoa de Cristo, a verdade espiritual do sábado judeu e anuncia o repouso eterno do homem em Deus. Tá? Um dia vai vir o nosso domingo, né? O domingo eterno nosso, de cada um. Tá? 1:7-6. A celebração do domingo observa a prescrição moral naturalmente inscrita no coração do homem, que deve prestar um culto exterior, visível, público e regular, sobre o signo, o sinal de um benefício universal para com todos os homens. Tá? 1:7-7, a celebração dominical do dia, com D maiúsculo, e da Eucaristia do Senhor, está no coração da vida da igreja. O domingo, dia em que, por tradição apostólica, se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a igreja como um dia de festa, de preceito, por excelência.
Tá? Então, todo domingo é solenidade de preceito. Todo domingo é solenidade de preceito. Certo? E não é santificar só o ir à missa. O ir à missa é o pináculo da história. Mas como nós vamos ver, a santificação começa pelo domingo como um todo. Como domingo como um todo. Dia de obra de caridade, dia de convivência familiar, dia de realmente louvar a Deus até pelo descanso, sim. Certo? Celebração não coisa do o preceito dominical, né, da missa. É? A celebração não... A celebração da palavra não vale como missa dominical. Não, mas aí vai fazer o quê? Aí é condição da pessoa. Né? Pelo menos ela vale uma celebração, melhor que não ir nada. Tá? 79. Paróquia. Por que paróquia está aqui? Por causa que está ligado ao dia do Senhor. É uma determinada comunidade fiéis. Antes de ser um território, paróquia são os fiéis. Constituída de maneira estável na igreja particular, e seu cuidado pastoral é confiado ao pároco como seu pastor próprio, sob a autoridade do bispo diocesano. Porque é em paróquia que a gente vive o nosso domingo. Não é ficar lá o dia inteiro dentro da paróquia, mas saber que a gente pertence a uma comunidade e está vinculado a ela e vive em torno dela. Tá? Obrigação do domingo. Então, aquelas discussões todas, trabalho, não trabalho, o que deve fazer, né? Então, 180. O mandamento da igreja determina, que nós já vimos, e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias, festa de preceito. Presta atenção agora. Festa de preceito não é solenidade. Toda festa de preceito é uma solenidade. Nem toda festa de preceito, nem toda solenidade é uma festa de preceito. Correto? Quais são as festas de preceito fora? Todo domingo é festa de preceito. Primeiro, então, todo domingo você é, ou no dia do domingo, como vai fazer, ou no dia anterior, você vai à missa. Tá? E santifica aquele dia. Quais são os outros dias fora os domingos? Corpus Christi, Natal, Santa Maria Mãe de Deus e 8 de dezembro, Imaculada Conceição. Que é o único dia que não é feriado e é festa de preceito. Tá? Acabei de falar que sim. Corpus Christi. Tá? Natal, Corpus Christi, Santa Maria Mãe de Deus, que é 1º de janeiro, e 8 de dezembro, Imaculada Conceição. Cristo não vem domingo, não é? É domingo. Uma Assunção. A Assunção, por que transfere para o domingo? Por que todos os santos transferem para o domingo? Para exatamente o povo poder ir à missa. Então é algo que a igreja no Brasil pediu para a Santa Sé para que o povo pudesse ir à missa. Porque igual na Europa Agora, é feriado, né? Algumas pessoas. Não. Alguns sim, ou se transferido para o domingo. Tem lugar que sim, tem lugar que não. Tá? Sexta-feira Santa não é dia de preceito. Quinta-feira Santa não é dia de preceito. Finados não é dia de preceito. Nossa Senhora Aparecida não é dia de preceito. Quarta-feira de cinzas. Não é dia de preceito. Nossa. Tá? Não é obrigatório ir à missa nesse dia. E se você falar para o povo que você está mentindo. Então você, claro que você deseja que o povo vá à missa, você pode convidar. Mas você não pode falar, se você não for na missa nesse dia, é pecado. Não pode falar isso. Você pode exortar o povo aí na Semana Santa? Deve. Mas você não pode falar, é dia de preceito, você tem que ir à celebração. Não é. Não é. Se a pessoa não for a Semana Santa inteira e vai na missa da tarde do domingo de Páscoa, ela está na lei. Não tem que falar. Não tem que falar nada. Padre, nem a celebração Tá? da sexta é preceito. Não. Tanto que quinta, sexta é enriquecido de indulgência. A igreja só enriquece de indulgência quando é facultativo.
Ficou claro? Então, por favor, não mintam para as pessoas. Não pode fazer isso. Isso não quer dizer que você vai falar, não vá à missa. Vá, participe, é do cristão católico e mais. Não pode falar que é obrigatório. Explicar o sentido, não é obrigado. Não pode falar que é de preceito, porque não é. Não é. Na minha paróquia, É? a minha falou que se você for na sexta-feira santa, você não pode faltar no sábado, porque ela começa... Isso é outra lenda. Isso é outra lenda. O tríduo pascal, ele é uno. Ele tem a unidade dele. Mas essa história de falar que a missa fica incompleta, então você tem que participar, isso é lenda litúrgica. Cada dia tem a sua celebração, a sua especificidade dentro da unicidade do tríduo pascal. Mas não quer dizer que é uma missa só. Isso é ignorância. Isso é ignorância. Tá? A Eucaristia do domingo fundamenta e sanciona a prática cristã. Por isso, os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceito. De novo. A não ser por motivo muito sério. Por exemplo, uma doença, cuidado com bebês ou cuidado com doentes mesmo. Né? Tem pessoa que está doente, quem cuida do doente tem privilégio do doente. Tá? Inclusive até a suspensão de jejum eucarístico. Então vai lá levar a Eucaristia para o doente, leva para o acompanhante também. Se o acompanhante acabou de comer, ele não entra no jejum eucarístico, ele está cuidando do doente. Certo? Tá? Padre, tipo, o senhor falou também que o dia da Imaculada Conceição de dezembro é preceito, né? Mas todo mundo trabalha. Pois é, aí no caso, tipo Dispensa. no caso eu trabalhei ano Aí passado. dispensa. Aqui vai falar. Por isso para o povo fica difícil isso. E a gente, todas as vezes, a gente tem que explicar isso. Muita gente, né? É que nem o mesmo raciocínio. A pessoa trabalha domingo, dá pra ir na missa, é a mesma coisa. Vai falar aqui. Tá? Aí se aplica a Imaculada. Ou se forem dispensados pelo próprio pastor, né? Por razões várias, sabe Deus quais são. Aqueles que deliberadamente faltam essa obrigação cometem pecado grave. Deliberadamente. Tá? Deliberadamente. Testemunho de Santidade de Deus, 2183. Por falta de ministro sagrado, ou por outra causa grave, isso daqui é o cânon 1248. Se a participação na celebração eucarística se tornar impossível, recomenda-se vivamente que os fiéis participem da liturgia da palavra. É aí que entra a celebração da palavra no não ministro. Tá? Aí a pessoa fica incomodada. Mas eu não vejo que é impossível. Cada um vai analisar o seu possível. Para de ficar medindo os outros pelo teu umbigo. Cada um vai ver. Tá? Se houver na igreja paroquial ou em outro lugar sagrado, celebrado segundo as prescrições do bispo diocesano, ou então, não há nem celebração. Se dediquem à oração durante um tempo conveniente. Isso acontece onde? Zona rural. Zona rural, isso acontece direto. É o terço às 6 horas da tarde, é uma oração que vai na casa da dona não sei quem, e aí celebra o domingo como que dá, vai fazer o quê? Tá perdido lá no fim do mundo, vai fazer o quê? Então vai celebrar como dá. Imagina nos recantos de Rondônia, do Acre, de Roraima, vai fazer o quê? Ver padre a cada vez uma vez por ano? Então é assim que o povo vai mantendo na fé. Às vezes mantém melhor do que nós. Algo que não cabe exatamente nessas circunstâncias que é muito afastado. Mas, por exemplo, falaram pra mim que se você não vai na missa no domingo, você tem que ir na missa a semana inteira. Aí, pelo menos no domingo. Só que daí que é aquela pessoa que trabalha. Se obviamente ela trabalha no Não, domingo, mas não tem isso. Então, aqui vai falar como que é. Essas coisas aí o povo inventa. A sós, você está lá no meio do Iraque, você é engenheiro, trabalhando e é católico. Você faça sozinho. Sozinho. Tá? E você celebra o teu domingo sozinho. E isso tem, velho.
tá? Plataforma de petróleo e tem tantas outras situações, né? Ou em família, ou em grupos de família, de acordo com a oportunidade. Então, isso é a lei da igreja, Código de Direito Canônico, né? Tá? Então, vê a abertura que a igreja dá. Tá? 2185. Durante o domingo e os outros dias de festa, de preceito, além da celebração, agora entra no outro, vocês se absterão de se entregar a trabalhos ou atividades que impedem o culto devido a Deus, a alegria própria do dia do Senhor, a prática das obras de misericórdia e o descanso conveniente do espírito e do corpo. As necessidades familiares ou uma grande utilidade social são motivos legítimos para a dispensa do preceito do repouso dominical. Os fiéis cuidarão para que dispensas legítimas não acabem introduzindo hábitos prejudiciais à religião, à vida familiar e à saúde. O amor da verdade busca o santo ócio, né? O santo descanso aí. A necessidade do amor acolhe o trabalho justo. Então, é dia de descanso. É dia de descanso. Então, o lazer, tudo mais, a convivência familiar, ou visitar parentes, tudo isso faz parte do dia de descanso. Você vai conjugar junto com a celebração da Eucaristia. Isso é santificar o domingo. Isso é santificar o domingo. Deu para entender? Pode trabalhar na casa? Se Claro. Se tem alguma coisa para fazer na casa. Então, mas o que não pode é o fazer a casa destruir o domingo. Então você vai conjugar a coisa. Eu sempre dou esse exemplo. Costurar no domingo é pecado? Para costureira seria, para quem é como hobby, não. Certo? Então aí, certo? Você passa o domingo inteiro, você é cozinheiro, mas passa o domingo inteiro cozinhando para sua família. Claro que não é pecado, né, gente? É óbvio, né? Tudo vai da métrica, qual a razão do descanso. Então não é aquela visão que está nos evangelhos, né? Que é a discussão de Jesus com os fariseus, né? Tá? Que passa no meio do trigal, eles vão lá, esfregam o trigo para comer, não, ela está quebrando, né? Tá? Então o radicalismo farisaico, inclusive hoje, leva a quê? A andar, vai em prédio de Higienópolis assim, vai parando de andar e andar, porque é trabalho a apertar o botão do andar. Então ele para de andar e andar. Existe cubas em que a comida fica aquecida para outro dia porque não pode acender o fogo. O papel higiênico é picotado, porque picotar o papel higiênico é trabalho. Então, esse tipo de raciocínio, não. O cristianismo, ele vai nessa métrica de pensar o que é descansar. Tá? 8:30. O domingo é tradicionalmente consagrado pela piedade cristã, às boas obras e aos humildes serviços que carecem os doentes, os enfermos e os idosos. Então, ir para esse tipo de conversa, de familiaridade, de fazer o bem. E às vezes, pessoas que participam, por exemplo, de encontros de casais com Cristo, e se mata o domingo inteiro de trabalhar para a igreja, ele está fazendo uma obra para Deus, já. Tá? E aí ele vai administrar a vida em torno disso. Então, pessoas que vão em asilo, pessoa que vai visitar a avó, vai visitar o avô nesse dia, companhia aos idosos, e hospitais, aí seja lá o que for, tudo isso santifica o domingo. Tá? Então, não vou confundir o santo ócio com nada, né? Tá? Às vezes ficar bebendo o dia inteiro sem fazer nada, você está mais prejudicando o domingo do que enaltecendo. Então vamos colocar aí dentro do devido limite. Tá? Os cristãos santificarão ainda o domingo, dispensando a sua família e aos parentes
o tempo e a atenção que dificilmente pode dispensar nos outros dias da semana. Mas não dá para ficar o tempo todo, também não dá para ficar, mas você vai saber que você vai reservar um tempo para sua família no domingo. Então essa distribuição, você é chamado a fazer para santificar o teu domingo. Para santificar o teu domingo. Tá? Na cidade tem um cara que ele é bem envolvido na inovação. E ele colocou as filhas dele no colégio católico, né? E esse colégio católico vivia pegando no pé dele justamente porque ele estava todo final de semana longe da família. Então, tipo, as filhas dele conversavam sobre na escola e tudo. Então, tipo, isso acabou se tornando um pecado. Mesmo que ele esteja fazendo um serviço para ele. Sim. Tá Nós já falamos sobre isso, né? Pessoas que usam a igreja para fugir. Tá? E a gente, como padre, a gente chega a podar. Fala, você não vai trabalhar mais em tal pastoral para se dedicar à sua família. Tá? Então, isso daí não é discernimento, isso é fuga. Tomar cuidado com isso. E se tá, mas não é fuga, mãe. Você então achar mais gente para trabalhar, porque é difícil, né? Tá? O domingo também é um tempo de reflexão, de silêncio, de cultura e de meditação. Tá? Que favorece o crescimento da vida interior cristã. Certo? Então assistir um filme no domingo, ótimo. Tá? Então isso faz parte da vida. Faz parte da vida. Certo? Aí, aprofundando no 87. Santificar os domingos, dias de festa, exige um esforço comum. Aí pensando não só em si, mas pensando nos outros. Cada cristão deve evitar impor sem necessidade a outrem o que impediria de guardar o dia do Senhor. Então, você ficar contratando a pessoa para trabalhar de domingo, certo? Isso é prejudicial, então você pode estar levando o outro a pecar. Tá? Então precisa tomar discernimento com relação a isso. Por exemplo, Claro, vai bater laje no domingo porque não tem outro dia. Amém, né? Mas ninguém fica batendo laje todo domingo, né? Então precisa tomar discernimento. você sair, talvez, de um restaurante no domingo com a família, seria pecado pelo fato de você estar fazendo a outra pessoa? Não, aqui vai falar. Agora, olha. Quando os costumes, esporte, restaurantes, etc., e as necessidades sociais, serviço público, exigem de alguns um trabalho dominical, cada um assuma a responsabilidade de encontrar um tempo suficiente para lazer. Então, o garçom, o motorista de ônibus, o que dirige o metrô, o atendente lá do cinema. Pego pela minha mãe mesmo, trabalha na UTI, né? Então, um médico, enfermeiro, médico, tudo. Eles vão aprender a administrar isso. Eles vão ter que aprender a administrar. Como que eles vão ter um tempo de lazer na vida deles. Ficou claro? Tá? Os fiéis cuidarão com temperança e caridade de evitar excessos e as violências causadas às vezes pelas diversões em massa. Quer dizer, o cristão ele tem que ser exemplo de diversão em massa. Ele tem que ser exemplo de quê? De como se deve descansar aos domingos. Tá? Apesar das limitações econômicas, os poderes públicos cuidarão de assegurar aos cidadãos um tempo destinado ao repouso e ao culto divino. Os patrões têm obrigação análoga com respeito a seus empregados. Por isso que no nosso caso no Brasil está na CLT, né? Que o descanso semanal é remunerado. Né? O descanso semanal é remunerado. Então, isso daí é obrigação do patrão fazer isso. Certo? Dentro do respeito à liberdade religiosa e ao bem comum de todos,
Os cristãos precisam envidar esforço no sentido de que os domingos e dias de festa da igreja sejam feriados legais. A todos que têm de dar um exemplo público de oração, de respeito e de alegria, e defender as tradições com a contribuição preciosa para a vida espiritual e da sociedade humana. Se a legislação do país ou outras razões obrigar a trabalhar no domingo, que apesar disso, esse dia seja vivido como um dia da nossa libertação, tá? Que nos faz participar dessa reunião de festa, dessa assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão inscritos nos céus. Mesmo que você está lá você está em Israel, que celebra o sábado, você está num país muçulmano, cujo dia é a sexta-feira, você é chamado a celebrar o domingo, sendo um dia de trabalho, e santificá-lo do modo como é possível, tá? Como é possível. Eu tinha domingo que eu não ia com meus pais à missa, eu ia com meus amigos, em igreja separada. Eu estaria fazendo algo errado por eu não estar com a minha família? Não. Portanto que vá à missa, né? Agora a gente é chamado aí na nossa paróquia, viu? Certo? Essa cultura, por isso que fala de paróquia aqui no domingo, né? Paróquia é o nosso lugar. E, claro, tem outras situações, aquela coisa toda, amém. Mas é o lugar de referência do católico. A paróquia é aquela que tem que ser próxima da A sua casa? paróquia é a região onde você mora. Porque paróquia é essa comunidade, porque paróquia não é a igreja, paróquia é a região, ou o conjunto de fiéis. Porque Tá? eu acho que até uma vez no documento de Aparecida fala, você não que nem eu moro perto de uma igreja, mas eu não participo. A paróquia é a comunidade na onde eu atuo, né? Eu moro no Então, bairro, mas 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 o certo é participar onde a gente mora. Em primeiro lugar. então Tá. tá ligado ao território. Em primeiro lugar, sim. Porque no documento de Aparecida parece que fala. Parece, não, tem uma parte que fala, né? Que a pessoa é paroquiana, se sente bem no lugar. Então, mas pode ter isso como exceção, não como regra. Igual a minha paróquia mesmo não é perto de onde eu moro. É bem perto. Então, mas é estranho, né? Porque você tem que conviver com as pessoas que você vive na sua paróquia. Tá? Então, o território é importante. Por exemplo, tem uma paróquia que é perto de casa, que é onde que eu fazia parte. Daí eu deixei lá para ir na Aparecida, onde que eu faço parte agora. Então, mas não Seria- deveria. O certo é ir onde que mora. Mas quando também Mas tem que são uma... surdos, tem que repetir 15 vezes. Mas se você tiver meio que uma pequena discussão com o pároco. Então, aí você tem problema. Amém. Tem problema, amém. O certo é. Vocês querem que eu avalize o que vocês estão fazendo? Não vou avalizar. O certo é e acabou. Entendeu? Porque na minha cidade só tem duas paróquias, né? Graças a Deus. Tem a dos Frei e a do padre diocesano, que era inclusive meu diretor espiritual, do seminário. Então eu participo lá justamente por afinidade. Por vínculo de afetivo. Mas o certo é. Tá? Nós damos graças, Senhor, Por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Pentecostes, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, nosso Pai e protetor, Rogai por nós. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.